Fala galera, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós queremos tratar um tema que é muito relevante, muito discutido no dia a dia, que é sobre as 70 semanas profetizadas por Daniel. Bora lá! Hoje nós vamos para o texto de Daniel, capítulo 9. Nós vamos falar das tão faladas 70 semanas que foram profetizadas por Daniel. Tá? Como que elas se distribuem, né? O que já aconteceu, o que está para acontecer, o que a gente espera, né? Dentro da visão tribulacionista, né? Futurista. Ok? Eu quero primeiramente ler o texto com vocês. Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, a palavra do Senhor diz assim, ó: um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e os seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Para muitos estudiosos, né, essa aqui é uma das maiores profecias bíblicas. Tá? Ela deve conseguir dividir, né, passado, presente e futuro. E eu quero analisar um pouquinho. Essas 70 semanas dentro da profecia, o anjo diz que elas estão determinadas, guarda esse termo, sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Então a pergunta é: quem é teu povo? É o povo de Daniel, é o povo judeu. E quem é a tua cidade santa? Ora, é a cidade de Daniel, é a cidade de Jerusalém. Lá é a cidade santa. Então, sobre ela estão determinadas 70 semanas. E a profecia é quebrada em 3 intervalos de tempo. Né? O texto vai dizer que primeiro passarão 7 semanas. É importante entender aqui, tá? Obviamente a semana tem 7 dias, né? Cada dia representa 1 ano. Então nós temos aqui, cada semana profética são 7 anos. Então quando a Bíblia, por exemplo, fala da primeira parte, que são 7 semanas, nós estamos falando de um período... Você consegue voltar? Parabéns, Bartô, parabéns. Então, olha só, quando ele fala ali, passarão 7 semanas, então ele está falando 7 semanas de 7 anos proféticos. Então são 49 anos, né? 7 vezes 7, 49. Então ele dá esse período de 49 anos. O que foi esse primeiro período de 49 anos? Se você continuar lendo a profecia, é quando foi dada a ordem, lá ainda, quando Israel estava cativo, né? Judá estava cativo, ali no reino babilônico, né? Depois vem o Império Medo-Persa, mas é dado o decreto, alguns dizem que foi Ciro, outros contam a partir de Artaxerxes. Enfim, o fato é que a cidade de Jerusalém, né, tanto os muros quanto o templo, só é reconstruído, nós vemos isso daí no livro de Neemias. Então, daquele tempo até o fim da construção, levou-se 49 anos. Então, essas são as primeiras 7 semanas proféticas. O texto continua dizendo que depois desse período vem um segundo período de 62 semanas, ou seja, do fim da reconstrução da cidade de Jerusalém, né, dos muros e do templo, até a vinda do Messias, até a vinda do ungido, diz aí, até a vinda de Cristo. Então passariam-se mais 62 semanas de anos. Ou seja, se nós olharmos historicamente, as 69 primeiras semanas, né, aquelas 7 mais as 62 aqui, elas já se cumpriram. E o texto é interessante que diz que o ungido será morto depois das 69 semanas, e nada dele restará. Então nós temos ali, né, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus,
fecha então a semana 69. A profecia diz que surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Muitos estudiosos ligam essa profecia aqui ao general Tito, né, as tropas romanas que invadiram Jerusalém no ano 70, já da era cristã, tá? Eles sitiaram Jerusalém e destruíram realmente toda a cidade. Então faz muito sentido, né? Quando fala desses exércitos, finalizando ali a semana 69 com a morte e ressurreição de Jesus, então vem ali um governante, né? Veio ali Tito e destruiu Jerusalém, sitiou ela, destruiu, né? E os judeus foram dispersos a partir do ano 70 pelo mundo todo. Eles só vão ser nação de novo, né? Inclusive satisfazendo uma profecia de Isaías. Isaías diz, pode por acaso uma nação surgir em um só dia? Então, nós temos lá em 14 de maio de 1948, né, o Estado de Israel sendo estabelecido novamente. Então, do ano 70 ao ano de 1948, nós tínhamos os judeus espalhados, né, por toda a terra. Inclusive, muitas profecias bíblicas do profeta Ezequiel e muitos outros profetas falam desse retorno, que no fim dos tempos, né, os judeus retornariam à sua terra. Por isso que nós estamos crendo, né, que nós estamos vivendo esses últimos dias, nós estamos encaminhando para então a última semana profética. Então, recapitulando, nós temos 69 semanas cumpridas desde a ordem dada para reconstruir Jerusalém até a morte de Jesus. E aí nós entramos naquilo que Daniel talvez não enxergou, que não está explícito no texto, mas um hiato, né, um parênteses, que é a Era da Graça, a Era da Igreja, tá? Que já tem aí praticamente 2000 anos. Quando essa era fechar, né, quando esse parênteses for finalizado, nós vamos entrar então na última semana profética, ou seja, nos últimos 7 anos. Por isso que muito se fala a respeito do tempo do fim, relaciona-se a esses 7 anos. Inclusive, a própria profecia, né, no verso 27 de Daniel 9, fala desse governante, aqui já está falando a respeito do anticristo, tá? Ele vai governar, né, durante esses 7 anos, diz que ele vai fazer um tratado, né, com muitos, ou seja, os famosos acordos de paz, tá, por um período de uma semana, ou seja, o anticristo, para iniciar essa 70ª semana, essa última semana, ele tem que fazer um acordo de paz que vai ter essa validade justamente de 7 anos. Mas a profecia diz que na metade do tempo, ou seja, em 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo de paz, né? E aí ele vai acabar com os sacrifícios dos judeus, vai acabar com as ofertas, diz que vai entrar no templo. E aqui uma informação importante para nós, né? Você sabe que hoje, onde é o monte do templo, lá em Jerusalém, para muitos estudiosos, tá? Nem todos concordam, mas para muitos estudiosos, o terceiro templo tem que estar reconstruído. E o lugar em que ele tem que estar é onde hoje está a mesquita de Al-Aqsa. Então é ali que o terceiro templo precisa estar para que aconteça então essa profanação lá no meio da semana profética. O texto está dizendo que ele vai colocar ali uma terrível profanação. Algumas versões falam do abominável da desolação. Em Mateus 24, Jesus disse, né, até referindo-se a essa profecia de Daniel, dizendo que chegará o dia em que vocês verão o abominável da desolação, né, lá no templo, né, lá no Santo dos Santos. Enfim, o fim, né, para esse profanador vai ser derramado sobre ele. Jesus vai vir, né, e realmente vai matá-lo com o sopro da sua boca. Mas quando a gente pensa nessas 70 semanas proféticas, é isso. 69 já foram cumpridas, tá? Desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a morte de Cristo. Nós estamos vivendo um grande parênteses chamado Era da Graça, aguardando o quê? O arrebatamento da igreja. E aqui, já dando uma pincelada, tá bom? Nessa última semana, ela é alvo de muitas discussões, de muitos pontos de vista, esses últimos 7 anos, né? A 70ª semana de Daniel. Jeremias vai falar sobre o tempo da lamentação de Jacó, ok? Referindo-se, né, a esses 7 anos. Alguns profetas, dependendo do contexto, tá? Ele vai falar sobre o dia da ira do Senhor. Então não é necessariamente um dia de 24 horas, mas esse espaço de tempo, né, na grande tribulação, onde vão ser rompidos os 7 selos, tocadas as 7 trombetas e derramadas as 7 taças da ira. Então há muita discussão com base nessa semana, principalmente com relação à questão de quando se dá o arrebatamento. Então os pré-tribulacionistas, e por isso o nome pré, eles acreditam que a igreja ela é arrebatada justamente antes do início dessa semana.
Tá? Paulo falou sobre o arrebatamento, né? Tanto em 1 Tessalonicenses 4, ok? Como em 1 Coríntios 15, né? Ele fala desse grande mistério, desse arrebatamento da igreja. Existe também os pós-tribulacionistas, ou seja, aqueles irmãos que acreditam que a igreja passaria por essa semana e só seria arrebatada ao fim da grande tribulação. Nós temos também alguns irmãos que são meso ou mid-tribulacionistas. A igreja seria arrebatada no meio da grande tribulação. Esses são os 3 pontos mais comuns. Tá? Existe ainda um 4º ponto de vista que é pouco divulgado no Brasil, mas o pessoal chama de os 3/4. Tá? Tem alguns irmãos que acreditam que a igreja passaria por 75% da tribulação e seria arrebatada ali faltando 25% final. É como se você pegasse, dividisse os 7 anos no meio, então dá 3 anos e meio, 3 anos e meio, pegasse os 3 anos e meio do final e dividisse no meio de novo. Né? Então daria ali 1 ano e alguma coisa. Por que eles pensam assim? Porque eles acreditam que o Senhor vai livrar a igreja somente do tempo da ira do Senhor. E na hora deles fazerem a harmonização dos eventos proféticos, eles colocam as 7 taças da ira, né, daí o nome, no finzinho, né, nos 25% finais dessa última semana. Então eles acreditam que a igreja é retirada ali. Então, ela passaria, né, por esses primeiros 3/4 de toda a tribulação, onde se rompem os selos e se tocam as trombetas. Ok? A gente pode fazer um vídeo depois explicando um pouco melhor, né, o porquê do nosso posicionamento, mas só para você não ficar muito curioso, tá? Eu defendo o ponto de vista pré-tribulacionista. Por quê? Por causa daquilo que eu pedi para você guardar no começo do vídeo. A profecia de Daniel capítulo 9 fala que 70 semanas, inclusive a última semana, está determinada sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Quem é teu povo? É o povo judeu. Quem é a cidade santa? É Jerusalém, ou seja, o centro das atenções. A última semana profetizada por Daniel, ela trata questões de respeito à primeira aliança, a aliança judaica, a aliança, né, a lei dada por Moisés aos judeus. Claro que vai ter salvação em massa na grande tribulação, claro que muitas pessoas, pela pregação das 2 testemunhas, que está em Apocalipse 11, dos 144 mil escolhidos, muitas pessoas vão se converter e eles são o povo santo, o povo da Santa Aliança, os escolhidos que a gente vê lá em Apocalipse, mas eu não consigo perceber a presença da igreja entre Apocalipse capítulo 6 e capítulo 18, que é onde nós temos os eventos da então chamada a Grande Tribulação, né? Ou para alguns o período tribulacional. Ok? Queridos, por hoje é isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.